Eu quero compartilhar hoje com você sobre uma coisa muito legal, sobre o campo de memória e o que ele tem a ver com um pensamento positivo. Pensamento positivo, cada vez mais a gente ouve na internet. Todo mundo falando que ele é importante para nossa saúde, prosperidade, abundância, etc, etc, etc. Mas o que eu vejo que não é muito falado é sobre um processo que, na minha opinião, é tão importante quanto o pensamento positivo, que é a cura das nossas dores. Agora eu vou explicar para você o porquê cura dessas dores é importante nesse processo, antes mesmo do pensamento positivo. Mas ok, vamos entender como uma dor funciona dentro do nosso organismo, como é que essa dor se relaciona com a nossa matéria, com o nosso corpo. Vou explicar agora para você. Imagine a seguinte situação: você está andando numa mata escura, de repente você avista uma serpente. Na verdade não é uma serpente, é um tronco. Automaticamente o seu pensamento vai achar que é uma serpente. Ele vai, nesse momento, através de impulsos elétricos, mandar uma informação para o seu cérebro, e o seu cérebro vai começar a gerar um tipo de substância química chamada adrenalina, e aí os seus olhos ficam esbugalhados, você começa a suar frio, porque você começa a ficar com medo da cobra. Então, é um exemplo clássico de como um pensamento, que é ou uma serpente, uma cobra, um pensamento da cobra, que aquilo realmente é uma cobra, começa a gerar um sentimento de medo. Fisicamente o seu corpo recebe aquela carga de adrenalina e automaticamente o seu corpo começa a sentir aquilo através de suor, através dos olhos esbugalhados, enfim, e uma ação, que pode ser você sair correndo ou então fazer xixi nas calças. Mas, de qualquer modo, a ideia é que todos os nossos pensamentos, em geral, eles vão gerar algum tipo de substância química, e essas substâncias químicas vão imprintar o nosso DNA. Então, no campo da ciência, está sendo comprovado cada vez mais que a nossa consciência, ela se relaciona com a matéria, através, principalmente, do campo de memória, campo morfogenético. Existe um biólogo que estuda sobre isso, chamado Rupert Sheldrake. Não sei falar direito, mas eu acho que é assim. E ele diz que esse campo de memória não está só relacionado aos seres vivos, está relacionado também ao reino mineral, principalmente aos cristais. Então, se eu, ao longo da minha vida, tenho um tipo de pensamento, automaticamente a geração dessa substância química vai imprintando as minhas células, meu DNA. Só que a minha célula, todos os dias, ela se renova, ela se divide, porque meu cabelo cresce, a unha cresce. Então, as nossas células, elas se dividem propensas àquele tipo de substância química que está sendo gerado pelo nosso pensamento. Por isso que é tão importante o pensamento positivo, no caso, e é por isso que hoje em dia existe aí uma campanha muito forte em relação a isso, porque isso é o que acontece dentro do nosso corpo. Mas não para por aí. O que é mais impressionante é que quando você vai ter um filho, ou então quando você nasceu, você herda do seu pai e da sua mãe a memória do DNA deles. Então, o que acontece? Você, quando vai ter um filho, o seu filho nasce, ele é formado pelas suas células e pelas células do seu companheiro, da sua companheira. Então, você vai passar aquelas informações para o seu filho. Então, o campo de memória, ele é passado de pai para filho. Muitas vezes, alguns pensamentos que a gente tem na nossa cabeça não são só nossa responsabilidade. É isso que eu quero colocar aqui e que eu quero atentar nesse vídeo. Porque o nosso pensamento, além de ser gerado através das nossas experiências, da nossa vida atual, ela também é gerada é uma memória que vem de antepassados. Então, às vezes, não é tão simples assim você pegar e sair pensando positivo, mas tem uma boa notícia nessa história, que o campo de memória, ele é mutável.
Por isso que todas essas técnicas que a gente vê na internet, elas sim são comprovadas e elas fazem efeito e são válidas. Eu concordo com muitas delas, eu pratico, é difícil, mas eu tento praticar várias delas. A gente vai falar aqui sobre elas também, mas assim, o que eu quero, o objetivo desse vídeo hoje é esclarecer que você não precisa ficar se sentindo um fardo se você não está pensando positivo o tempo inteiro. O que você tem que fazer, assim, é o seguinte, simplesmente olhar para a sua dor, olhar para suas faltas e acolher isso dentro do seu coração. O que falta dentro da gente é justamente isso, essa amorosidade conosco mesmo. A gente se julga e se culpa demais. Então, quando você tem alguma dor, alguma falha, você olha para o seu interior, recolhe, ressignifica, reconhece aquilo, você ressignifica aquela dor, entra em contato com ela, se limpa e a partir daí, da dissolução, né, dessas dores, você consegue esvaziar o copo que está cheio para começar a encher novamente com informações positivas. Não adianta você querer encher o copo com informações positivas, sendo que ele está cheio de coisas negativas. Realmente, o pensamento positivo, nessas condições, vai se transformar em um fardo. Então, libera primeiro as coisas negativas, entrando em contato, ressignificando, não se julgando e se pegando no colo com muito amor e carinho. Você é um ser humano, você tem as suas imperfeições e as suas limitações. E a partir daí, da dissolução dessas dores, você começa a encher o copo com pensamentos positivos, fica muito mais fácil. Mas você precisa de coragem. E a gente está aqui junto para ter essa coragem e liberar essas coisas ruins e ser cada vez mais feliz. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se inscreve nesse canal, dá um joinha, coloca os seus comentários aqui, porque isso é muito importante para mim, tá bom? Tchau, até mais.